Fala, trader! Sejam todos muito bem-vindos a mais esse conteúdo aqui no canal Diogo.invest. E antes de iniciar esse vídeo, eu gostaria de te pedir, deixa já o seu like, não esquece de se inscrever no canal e ativa o sininho para que você não perca nenhum conteúdo aqui do nosso canal. Agora vamos para o vídeo. Puxa a vinheta. Vamos então começar aqui mais uma análise pré-mercado. E hoje o índice só quis cair, né? O índice não fez outra coisa a não ser cair. Caiu aqui cerca de 2.000 pontos hoje. Já abriu, né, em queda, né? Ele abre aqui, ó. Abre aqui em cima, aqui, ó, sem gap. Mas já abre despencando aqui, praticamente aqui, ó, 2.000 pontos. Então, o mercado não deixou assim muitas oportunidades. Olha aqui o gráfico de 15 minutos que a gente só vê queda. Caiu de forma íngreme, né? De forma direta, sem deixar assim muitas oportunidades. E aí às vezes, né, muito trader começa a pensar da seguinte forma: por que você não vende quando o mercado faz um pullback ou alguma coisa do tipo? Vamos trazer aqui para um minuto, né? Por exemplo, Diogo, o mercado veio caindo, por que você não vendeu aqui? Por que você não vendeu aqui nessas correções? Por que você não vendeu aqui? Por que você não vendeu aqui? Porque com o gráfico parado é muito fácil. Com o gráfico parado todo mundo é bilionário, todo mundo é trader, todo mundo é analista. Com o gráfico parado todo mundo consegue fazer 1.000, 2.000, 3.000 pontos, né? Com o gráfico parado eu poderia falar assim que o mercado abriu. Você clica, vende, e quando ele bater 2.000 pontos, você sai, porque ele vai começar a corrigir. Não tem como saber, né? Não faz sentido algum, né? Esse tipo de fala. Aqui, ó, o mercado ele abre, ele até deixa de um certo modo, né? Um ponto aqui, talvez, né? Para você, vou entrar aqui. Tudo bem. Entrar aqui por quê? Porque falhou o choque. Vou considerar aqui um choque muito micro, muito... isso aqui não é um topo que foi quebrado. Isso aqui é um candle, né? Isso aí é simplesmente um candle. Então, não faz sentido. Vou colocar, deixa eu ver aqui que seria um stop aqui. O stop ainda 155 pontos, ainda, né, você poderia entrar aqui. Só que não poderia, porque não tem como a gente saber. A gente não trabalha dessa forma, a gente não opera assim. Então não faz assim muito sentido. O que fez sentido então aqui? Eu vou colocar aqui, ó, para tentar facilitar um pouco mais para vocês. Ó, vamos colocar aqui, ó. Olha só, o mercado vem caindo muito forte. Então a gente já viu um flow, né, de baixa muito forte. Há bastante tempo que a gente fala, o mercado está precisando corrigir, o mercado está precisando corrigir. E aí ele cai aqui só hoje 2.000 pontos, dessa máxima, onde a gente já pegou uma venda ali, até a mínima, que eu não sei, talvez seja por aqui, deu 2.400 pontos, mais ou menos. Depois a gente vê direitinho. Mas ainda é muito pouco, tá? Uma correção muito pequena ainda. Mas olha só. O que o mercado ele faz aqui. Vou dar um play aqui, ó. Vou tentar usar isso aqui. Ó, o mercado ele deixa uma espécie de choque. Ele faz um choque aqui, correto? O mercado faz um choque aqui. Ele vem caindo, né? E aí ele faz um choque aqui. Quebra esse topo com esse topo. É válido esse topo? Não, não é. Mas para muita gente até induz, né, esse movimento a estar comprando. O mercado fez esse movimento aqui, ó. Então ele vai vir aqui, vai seguir comprado. Essa é a teoria, né?
E aí, muita gente coloca a sua ordem de compra onde? Aqui, ó. Exatamente aqui. E aí, o que o mercado faz? Nós não fazemos nada porque a gente não vê muito sentido. O mercado ele vem e falha esse choque. E o stop que estava aqui nesse fundo ele é capturado, né? Quem entra aqui, né, com a sua ordem aqui, ó, nesse bloco, é estopado porque o stop está aqui. Aí vem o paviozinho e estopa. E aí ele começa a entrar aqui uma intenção vendedora, né? E aí aqui ele faz o choque nesse candle aqui. Eu coloquei a minha ordem exatamente aqui, ó, 185. Eu coloquei a minha ordem de venda aqui, 185. Poderia ter colocado aqui em cima? Poderia ter colocado na Fair Value? Poderia, mas o risco retorno estava barato, 80 pontos. Então, com um risco de 80 pontos, a gente busca no mínimo 3 para 1, estava tranquilo. No meu caso, eu busquei 4,5 para 1. Tá aqui, ó, 4,5 para 1, ou seja, um lucro 4,5 vezes maior do que o risco que eu corri, tá? E aí o mercado começa a desenvolver um pouco, volta lá para o 0 a 0, vem para o campo negativo, tá vendo? E aí ele vai quase mitigar lá, vem aqui nesse bloco, no 50% aqui, ó, nesse bloco aqui, ó, e começa então a desenvolver. Vamos ver aqui. Qual o sentido dessa entrada aqui? Primeiro, indução no choque. Aí eu marquei esse bloco. Quando o mercado chega aqui e reage no bloco, e demonstra, né, essa reação, eu logo já coloco a minha ordem aqui. Ele chega a desenvolver, volta lá para o bloco e depois desenvolve lá para baixo. Lá, ó. Olha só. Tá vendo? Olha como que ele caiu. Olha como que ele despencou. E aqui tem mais um trade aqui, ó, no mini índice. 360 pontos. 4,5 vezes aquilo que eu arrisquei. E aí é a única operação que eu consigo enxergar. Depois já vai ficando tarde, fora da hora. E aí já não tem mais muito sentido, né? Muita operação aqui. Vamos então para a nossa análise pré-mercado aqui. Vamos ver o que o índice fez aqui, né? Aqui ele está em posição de captura. Está em posição de captura aqui. Repara aqui, olha, né? Esse fundo aqui, ele quebra esses topos aqui, né? Esse topo aqui ele já é válido porque esse topo quebra esse fundo, então aqui está cheio de liquidez, tá? Eu marquei essa região também porque muito possivelmente o mercado volte aqui e aí cai de novo. Mas aqui não é uma região de resistência? Ainda não. Ele começa a ser considerado uma resistência a partir do momento que ele é testado, tá? A partir do momento que ele é testado. Como esse topo, a partir desse topo a gente tem essa impulsão todinha, e esse topo ele quebra esse fundo e ele quebra esse fundo, assim como esse topo quebra esse fundo, eu considerei liquidez aqui. Qual o ideal? O ideal é aqui em cima, sem dúvida, tá? Mas se o mercado chegar nessa região aqui e aqui ele sentir a pressão da oferta, ele fazer isso aqui, nesse movimento aqui, nessa pernada aqui, a gente tem um trade, tá? Então é uma possibilidade de risco, um pouco mais arriscado, mas não deixa de ser uma possibilidade aqui para a gente estar fazendo aqui uma operação. O que eu vou fazer aqui? Eu vou traçar aqui uma POC, tá? Daqui até aqui, nessa primeira impulsão. Essa primeira impulsão, ela dá nessa região aqui, ó. Aqui a gente tem esse bloco aqui na região de POC. Eu tenho certeza, pelo que eu estou vendo aqui, tá? Olha só, vou tirar a POC aqui. Tenho certeza que aqui é uma regiãozinha lateral, num time menor. Repara o tempo que o preço gasta aqui. Olha só, o tempo que o preço ficou aqui dentro. Ó, 1 candle, 2 candle, 3 candle, 4 candle, 5 candle. Ah, mas é um pavio. Mas é um preço oscilando ali. É um pavio no 15, mas não no 1 minuto, por exemplo, tá? Quer ver, ó?
Vamos ver aqui, ó. Olha só. Olha só. Lembra que eu falei, ó? Olha aqui 1 minuto como é que tá essa região. Então toda essa região, eu até vou marcar aqui agora como estrutura, uma região de estrutura. Vou dar uma corzinha diferente para eu saber que não é só um order block, mas é toda uma região de estrutura aqui. Então, vamos vir para os 5 minutos. O que o mercado pode fazer aqui nessa região? O mercado ele pode amanhã abrir, vir subindo, tá? Chegar nessa região aqui, ó, começar a criar uma nova microestrutura, captura, faz um choque, faz o teste para você seguir uma venda aqui. Então, esse desenho nessa região, ele é muito lógico, faz total sentido você ter esse desenho aqui nessa região. Se acontecer uma estrutura que lateralizar, né, nivelar bem os topos, capturar a liquidez dos topos, fazer um choque, você tem uma grande possibilidade de seguir uma venda aqui nessa região, tá? Isso aqui é uma grande possibilidade. Diogo, só do preço vir aqui tocar, fazer um choque, é válido? Muito arriscado. Eu não consideraria, tá? Eu não consideraria uma operação boa. Por que não é uma operação boa? Primeiro, porque isso aqui não é liquidez. Ele não é liquidez, ele precisa criar liquidez nessa região para validar todo o nosso racional, que é baseado em captura de liquidez. Então, se eu tenho uma estratégia e eu sigo ela de forma disciplinada e ela me diz que para que eu entre em uma operação eu preciso ter captura de liquidez, aqui ele não está capturando nada. Então, só dele vir aqui, ele pode até sentir a oferta e desenvolver, não tem problema algum. Como ele pode atravessar direto aqui, ó, né? Então, se o preço ele vem e aqui, assim, pode ser mais assim, entendeu? Mais dentro assim do bloco também, na região, ele começa a lateralizar, nivelando topos e faz uma captura lá no topo, aí sim a gente tem uma possibilidade, ok? Aí fica bacana, fica legal essa possibilidade de trade. Se o mercado for lá em cima, aqui, por exemplo, e aqui ele apresentar um bom choque, aí a gente tem uma operação de risco, mas um pouco mais bem configurada. Por quê? Porque o preço vai estar capturando a liquidez que está aqui, ó. Muita gente aqui sendo induzida que o mercado vai romper lá para cima, né? E aqui o preço sente, tá? E aqui o preço sente, porque normalmente o preço faz isso. E aí depois o que mais que o preço faz? Ele sente a região e aí sim ele volta aqui, ó. E aí ele começa a cair. E aí a gente tem essa liquidez. Aí todo mundo está falando assim, né? Já sentiu o preço aqui, vamos vender. Não, aí o preço vai lá em cima, lá, faz um novo choque lá em cima, capturando a liquidez de quem entrou no nível, aí sim, de resistência. Porque quando o preço respeita aqui, esse topo ele é respeitado aqui, todo mundo vai falar assim, existe aqui uma resistência. E essa resistência não vai permitir que o preço suba. Então a galera vai começar a vender aqui com stop aqui. Aí o preço vem e captura esses stops, faz aqui a nossa configuração e desenvolve a nossa operação. Então, se configurar bem configurado a primeira vez aqui, a gente tem essa possibilidade. Arriscado por quê? Porque ele pode querer subir e capturar lá em cima. Então tem que ser bem desenvolvido, uma coisa realmente entrar aqui uma oferta muito grande, realmente você vê que ele é aquela situação que a gente já desenhou algumas vezes, que ele vai subindo, né? E aí ele vai subindo, e aí ele começa a subir assim, ó. E aí ele, puf, quebra. E aí você vê, olha a diferença com que ele foi subindo e como que a oferta entrou. E aí vem que pega a nossa ordem e vai embora, tá? Então é mais ou menos assim que a gente começa a racionalizar, né, as nossas operações aqui. Tem essa chance arriscada, tem essa que é bem melhor. Agora, se o preço ele chega aqui nessa região e aqui ele já começa a criar a estrutura, nivelando topos aqui, ó,
Aí fica melhor ainda para você fazer aqui uma operação, tá? Por quê? Ele começa a nivelar os topos aqui, ó, já debaixo dessa liquidez, o que vai validando ainda mais aqui. Se o preço sente a oferta aqui, vai embora. Jogo, se ele fizer isso e ele sentir a oferta mais lá em cima, lá assim, ó, tá ótimo. Se o preço fizer isso aqui, ó, tá ótimo, ótimo, não tem problema algum. Mesma coisa, ele cria a liquidez aqui, passa direto nessa região e lá em cima faz o choque. Melhor ainda, tá? Fica melhor ainda. É uma grande possibilidade. E se o preço faz isso aqui, vai subindo forte aqui, deixa eu colocar com essa aqui, ó. O preço vai subindo forte aqui, ó. E aí chega aqui, começa a sentir uma fraqueza e vem voltando fraco. E aqui ele começa a lateralizar. E aí a captura é embaixo. Você tem possibilidade do choque da compra. Por quê? Porque ele vai voltar nessa região aqui, ó. Então, a gente já viu isso acontecer há pouco tempo atrás também. Ele utiliza essa região lateral, que antes era uma região de oferta, como uma nova região, porém agora de demanda, tá? É uma possibilidade também. Assim como se ele só vier subindo forte aqui, ó. Depois voltar aqui, ó. E aqui ele começa a lateralizar, nivelando fundos. Você também tem a oportunidade de seguir comprado, tá? Seguir o flow. É uma possibilidade. E se o mercado ele abre e aí ele vem caindo, ó, você tem um pequeno gap, você tem essa regiãozinha lateral aqui, você tem essa região que já é uma região de quê? De demanda, tá? E aí o preço visita essa região de demanda e vem voltando fraco, sem tanta intenção da demanda assim. Lateralizando, se capturar no topo, você pode vender para seguir esse flow aqui e fazer esse desenho aqui, tá? Tem problema algum. Agora, se o preço ele vem caindo, fecha esse gap, chega nessa região lateral e começa a criar uma microestrutura, nivelando aqui fundos aqui, ó. E aí ele captura o fundo, faz um choque, entra a demanda e faz esse movimento, você tem a compra. Ainda mais que nós estamos aqui contextualizando uma região de POC, né? Capturou a liquidez desse fundo aqui, ó, querendo ou não, esse fundo aqui quebra esse topo aqui, né? Tem essa situação. Deixa eu até ver aqui uma coisa aqui. Eu vou marcar aqui. Eu vou marcar isso aqui, ó, como uma região de liquidez, tá? Então ele chega nessa região, começa a lateralizar, cria liquidez, nós temos um bloco de demanda, nós temos uma POC, ele faz um choque e desenvolve, ok. E se ele fizer isso tudo, mas fizer mais aqui embaixo, assim, se criando a microestrutura, nós temos esse contexto, tá? Não tem problema algum. Claro que a demanda tem que entrar. Agora, se ele visita a região de demanda e a demanda não entra, então ele voltando fraco, sem muita demanda, sem muito interesse comprador, você aguarda uma microestrutura e aí você pode, numa oportunidade, entrar na venda, tá? Então, o mercado abre, cria aqui microestrutura, capturando, você pode vender, ou mesma coisa aqui, tá? Se ele fizer isso aqui, ó, você vê que ele passa direto, volta fraco, cria, nivela topos, captura o topo, você tem a oportunidade de seguir o flow, tá? Também é uma oportunidade. Diogo, e só um choque aqui embaixo é uma oportunidade? Não. Ah, mas tem esse fundo. Mas esse fundo, ele não é um fundo assim válido. Por quê? Porque qual topo esse fundo aqui quebrou? Esse fundo, até esse momento, ele é um fundo fraco. Esse fundo aqui, ele é um fundo fraco. Por quê? Esse fundo, ele precisa no mínimo quebrar esse topo. No mínimo, esse fundo quebrar
esse topo, ou esse topo, melhor ainda. Então, se o mercado faz isso aqui, esse fundo aqui fica forte. Nesse momento, esse fundo ele é fraco. Por quê? É um weak low, né, que a gente chama. Por quê? Porque esse fundo não teve forças para quebrar nenhum topo significativo do mercado. Então, se ele vem aqui embaixo, faz um choque, o que a gente espera? Exatamente isso aqui, ó. Espera o choque falhar. Na mitigação, você vende aqui, ó, para poder seguir esse flow aí em busca da liquidez do mercado, tá? Então essa é a dica, né? E é uma dica que sensacional, tá? Sensacional. Nós temos, então na venda aqui, nós temos a venda aqui, nós temos a possibilidade, se o mercado faz isso aqui, de seguir o flow, né? Vai lá, nós temos a oportunidade de seguir o flow na venda, nós temos a possibilidade da microestrutura aqui nesse meio do caminho para seguir o flow, que daí o desenho seria exatamente esse aqui, ó. Olha só. E aí, ó, veja que esse fundo confluencia, né, esse fundo com o possível topo. O mercado muitas vezes faz isso. Muitas vezes, muitas vezes. Então, entenda que essa região é uma região interessante para estar de olho. Chegou ali, fez um choque qualquer, vou vender? Não. Não, um choque não. Microestrutura, tá? Aguarda uma microestrutura nessa região. É o melhor cenário. Melhor cenário. Amanhã, com o mercado aberto, às vezes, né, já abre aqui, abre um puta de um gap, ele abre, toca e já cai. Aí não tem como fazer nada, não tem paciência. Mas se ele cria isso aqui, vale a pena ficar de olho, ok? E é isso que nós temos aí para estar analisando no dia de hoje. Fica com Deus. Amanhã a gente está de volta, né? Ou então amanhã é sexta-feira, então provavelmente domingo, né? Eu devo gravar aqui o próximo pré-mercado para você. Uma ótima sexta-feira e um ótimo final de semana. Um abraço.